Maravilha. Meus irmãos, vamos juntos agora para uma leitura bíblica nesse momento, no livro de Deuteronômio, capítulo 1, a palavra do nosso Deus diz assim, versículo de número 3. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos filhos de Israel conforme tudo o que Yahvé lhe ordenara a respeito deles. Este fato ocorreu logo depois que Moisés derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que vivia em Asterote, quando os israelitas estavam no outro lado do Jordão, a leste, nas terras de Moabe. Moisés começou a explicar ao povo esta Torá, a lei, dizendo. Amém? Até aqui eu quero ler essa palavra. Pai, te damos graças por esta alegria, pelo privilégio de servir ao Senhor e de estar aqui com essa tarde de programação. Pedimos que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, continue ministrando, falando aos corações, abrindo o entendimento de cada um para entender as tuas santas palavras e através, Senhor, dessas narrativas bíblicas, peço que o Senhor nos dê o entendimento, a revelação da palavra para esse tempo, para esse dia, para cada ouvinte que está nessa sintonia e precisa ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, irmãs, ouvintes da palavra do Senhor, estamos em mais uma etapa de estudo bíblico, de exame aqui da palavra de Deus, e tem muito a ser compartilhado através desse capítulo do livro de Deuteronômio, mas temos pouco tempo para compartilhar diariamente. Então nós vamos estar extraindo alguns conteúdos principais aqui no capítulo 1 para repartir com você a mensagem de Deus. Algo que temos observado e aprendido à luz da palavra de Deus é que ou nós acertamos, ou nós aprendemos. Quando nós acertamos, isso é muito bom, porque o acerto, a obediência, traz frutos na vida do obediente, né? Porque você está colhendo hoje, ontem, eu vou repetir. Você está colhendo hoje o que você plantou ontem. Muitas vezes, uma pessoa vai estar colhendo o que ela plantou. E quando alguém está em obediência a Deus, ele colhe o fruto da obediência, né? Mesmo que ele não tenha semeado diretamente em uma terra, mas ele semeou a obediência a Deus. Amém? E uma observação importante para nós fazermos aqui nas Escrituras Sagradas é que Deuteronômio é um livro da Bíblia Sagrada, onde o significado desse termo Deuteronômio é palavras, ou livro da lembrança das palavras, palavras declaradas por Moisés, mas que era e é, na verdade, as palavras de Deus ao seu povo. E aqui está um período muito importante na história de Israel, na história do povo de Deus, que é a ocasião e o momento em que uma mensagem está sendo compartilhada para a nova geração, porque Deuteronômio são as palavras de Deus para a nova geração. Para quem está aí
anotando algo, deseja digitar aí também na live, no canal do YouTube ou também no Facebook, é importante você compreender isso, que Deuteronômio é as palavras de Deus à nova geração. Por que é as palavras de Deus à nova geração? Porque é uma mensagem, é uma palavra que a geração antiga já havia ouvido, é uma narrativa de fatos que a geração que saíra do Egito havia vivido. Era a narrativa e o testemunho dos feitos do Senhor, das palavras do Senhor para com o seu povo, o povo que saiu da terra do Egito. Amém, meus irmãos? Perdão, queridos. E o que nós temos aqui para nós observarmos e aprendermos nesse capítulo é que o servo de Deus, a saber, Moisés, quando ele vai registrar Deuteronômio, escrever, compartilhar para o povo de Deus esse livro de Deuteronômio, ele já estava com aproximadamente 120 anos de idade. Porque Moisés, ele viveu exatamente esse tempo, em torno de 120 anos de idade. Então, praticamente no último ano da vida de Moisés, quando estava se aproximando o período dele partir, né? Porque o Senhor havia, nesse próprio capítulo, revela que ele não iria entrar nessa terra, na terra prometida, na terra que Deus prometeu ao povo dele. Então a Bíblia Sagrada revela para nós, aqui nesse texto, que Moisés, então, aproveita o último ano, o último momento da sua vida, para compartilhar as palavras de Deus para a nova geração. E qual é a lição que nós podemos aprender? É que a palavra de Deus para o seu povo, ela é atemporal. Não era apenas para a geração que saiu do Egito, mas era também para a nova geração que havia nascido durante a trajetória pelo deserto. Era também para os jovens. Não era apenas para a geração do passado. Então Moisés, ele nesse período, nesse último ano da sua vida, é verdade, irmã Fabiana, que ele está chegando o momento da sua partida, mas ele se preocupa em deixar para a nova geração algo que é mais do que bens materiais. Ele decide deixar uma palavra ou as palavras de Deus para aquela nova geração. Ele deixa, além do seu legado para aquela nova geração, ele deixa aqui as palavras de Deus para aquela nova geração. E as palavras de Deus, elas são, essa é a primeira lição, ela não é para morrer com o homem de Deus. Ela não é para quando um homem de Deus for embora, partir, ela se ir. Mas a palavra de Deus, ela não é apenas para a geração que passou, é para a geração do presente. Então, a primeira lição que nós vamos aprender, olhando um pouco para o passado, olhando um pouco para esse exemplo de Moisés, é que ele vai deixar para a nova geração as palavras de Deus. Porque as palavras de Deus não morrem com a geração que passou. Fazendo agora uma reflexão quanto ao tempo presente, as palavras de Deus, ou a palavra de Deus, ela é para todas as eras, para todas as épocas, os princípios do Senhor. Não é apenas para o passado. É verdade que há aqueles que pensam que a palavra de Deus precisa ser atualizada pelo homem
àqueles que pensam isso, alguns chegam ao ponto de dizer: a palavra de Deus não cabe para este século, para o século 21. Mas aqui vai uma orientação e uma reflexão bíblica. A palavra de Deus não é apenas para o passado, mas ela é para o presente. A palavra de Deus é atualíssima. A palavra de Deus, ela continua sendo nova. É mais nova que o jornal de amanhã. A palavra de Deus, ela é nova. Os princípios de Deus continuam sendo presentes e importantes em meio ao tempo que nós estamos vivendo. Não é porque Moisés, a geração de Moisés estava agora passando, que a palavra de Deus ia passar. Não é porque muitos homens de Deus da história da igreja, que pregavam a palavra de Deus no passado, eles estavam passando, que a palavra de Deus vai passar. Jesus declarou dizendo: e passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui nesse estudo bíblico é: pode morrer um homem de Deus, pode acabar e terminar o tempo de um homem de Deus, de um pregador da palavra, de alguém que transmite a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela não passa. Os princípios da palavra de Deus para a nossa vida, eles permanecem para essa geração e para a próxima geração. Essa é a primeira lição que queremos compartilhar. Em segundo lugar, nós vamos aprender um fator aqui, tendo um olhar ao passado. Por quê? Deuteronômio até o capítulo 4, Moisés ele vai trazer para essa nova geração um olhar ao que aconteceu, ao que havia acontecido no passado, para que esses acontecimentos, narrativas e fatos que houve no passado fosse lição para a nova geração no tempo presente. Então a Bíblia Sagrada revela que vai haver agora aqui um novo fator aqui a partir do versículo 6. Moisés vai relembrar as últimas orientações no Horebe, no Monte Horebe ou no Monte Sinai. As orientações de Deus no Monte Sinai. Porque a Bíblia diz que esse povo ficou ali acampado no Monte Sinai. E Sinai, historicamente, para o povo de Israel, era o lugar do encontro com Deus. É no Monte Sinai, irmã Josiane, que o povo de Deus recebeu os princípios. Olha que importante. Eles receberam os princípios da palavra de Deus, os princípios do Senhor, como as leis morais, os mandamentos de Deus, as leis civis, para eles viverem em sociedade em meio ao povo de Deus, as leis cerimoniais, recebeu também a instrução e o modelo do tabernáculo para que o tabernáculo fosse feito, a fim de que o povo de Deus pudesse cultuar. Então, ali foi o lugar de o povo de Israel se encontrar com Deus. Ali eles teve o seu encontro com Deus. E eles precisaram passar um tempo naquele lugar para receber os princípios do Senhor. Do versículo 6 ao 10, Moisés está falando acerca do momento em que o povo vai receber a orientação de Deus para sair do Sinai. Mas ele enfatiza, porque vocês ficaram muito tempo no Sinai. E o que representa o Sinai para o povo de Israel? O Monte Horebe, o Monte Sinai, aquele ambiente, aquele território, o lugar do encontro com Deus. O lugar de receber princípios. O lugar de receber as leis de Deus. O lugar do povo
receber a palavra do Senhor para a sua vida, que deveria estar em seu coração. E aqui, o que nós vamos aprender de lição nesta palavra é que existe um tempo, preste atenção nisso, determinado para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, está escrito que tudo tem o seu tempo determinado. E há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. Inclusive o tempo de estar em um lugar, permanecer ali durante um período, aprendendo, ouvindo, recebendo algo de Deus. Algumas pessoas pensam assim, eu estou parado aqui apenas ouvindo Moisés falar essas leis, os sacerdotes ensinar a palavra. Eu queria tanto já chegar logo na terra, alcançar minha vitória, a conquista, porque o nosso objetivo é chegar na terra prometida, é desfrutar do leite e mel que Deus nos prometeu. Mas agora onde nós estamos? Parado na beira do monte, no meio do deserto, ouvindo o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, ouvindo os mandamentos, ouvindo as leis, né? Ali eles receberam os 10 mandamentos, lembra no capítulo 19 e 20 de Êxodo, que nós lemos na última jornada bíblica? Então ali eles recebem, é o lugar deles receberem os mandamentos de Deus, as leis do Senhor, os princípios que deveriam estar em seu coração. Então Deus diz assim, durante um tempo vocês têm que ficar aqui para ouvir a minha voz, para aprender a ouvir a minha voz. Então a segunda lição é que há um tempo de estar sentado em um lugar, parado em um lugar, ouvindo. Há um tempo de sentar para aprender e para ouvir as instruções do Senhor. Há momentos que algumas pessoas querem avançar para conquistar a terra, avançar para viver as promessas de Deus, mas os princípios é tão importante na nossa vida, porque os princípios vai te manter desfrutando aquilo que Deus vai lhe dar. Há uma frase de um certo autor que ele diz assim: uma coisa é uma pessoa subir ao topo da montanha, outra coisa é ele permanecer lá. Uma coisa é uma pessoa subir ao topo da montanha, outra coisa é ele conseguir permanecer lá. Porque lá no topo da montanha, o sol é diferente, o vento é diferente, a temperatura é diferente. Então, antes de subir no topo da montanha, você precisa estar preparado para viver naquele cenário e naquele ambiente. O topo da montanha é um lugar alto, é verdade. E quem não quer estar em lugares altos, não é mesmo? Quem não quer ser exaltado, quer estar vivendo, né, uma experiência das promessas de Deus, e sempre quando Deus faz uma promessa, é sempre algo bom, e a vontade de Deus para nós ela é boa, né? Nós aprendemos em Romanos 12:2, que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Mas uma coisa é você estar desfrutando, né? É chegar aonde Deus quer que você chegue, que o seu povo venha chegar. E outra coisa é o seu povo saber se manter lá. Qual é a lição que nós podemos aprender que Moisés destaca aqui em Deuteronômio, que o povo ficou ali no Monte Horebe, aprendendo, ouvindo, recebendo os mandamentos do Senhor? Porque aquele era o tempo reservado por Deus. Mas há o tempo de estar em um lugar,
há um tempo de sentar e ouvir e aprender os princípios, mas há um tempo de avançar em direção àquilo que Deus prometeu. E qual é a terceira, qual é a lição dentro desse texto aqui? É que no tempo que Deus determinar para você ficar em um lugar, sentar e ouvir e aprender, que não é algo muito fácil, né? Não é algo fácil, mas senta, aprende, ouve, anota, guarda, procura guardar os princípios e os mandamentos do Senhor no teu coração, porque isso vai ser uma bênção para a tua vida lá na frente, e isso te conduzirá até a terra da promessa, até onde o Senhor tem preparado para você, para a sua família e para todo o seu povo. Em terceiro lugar, Moisés vai narrar também, registrar aqui, que durante a trajetória em direção à terra prometida, ele vai falar para a nova geração dizendo, olha, naquele tempo, no tempo enquanto nós estávamos pelo caminho, pelo deserto, houve um momento que a carga estava pesada. Estava difícil carregar a carga, o peso da responsabilidade de estar julgando o povo, instruindo os mandamentos do Senhor. Então, naquele período, havia um fator de grande bênção, por um lado, porque Deus estava multiplicando o seu povo. O povo de Deus, irmã Josiane, estava se multiplicando. O povo de Deus, irmã Adriana, estava crescendo. E quem não gosta de crescimento, irmão? O crescimento é algo que, para os nossos olhos, né, para os olhos das pessoas, é maravilhoso, né? Ver as coisas fluindo, Deus cumprindo a sua promessa que fez para Abraão, que a descendência dele se multiplicar e ia crescer. Então, a nação de Israel, o povo de Deus, estava crescendo e isso trazia alegria. Mas para quem estava liderando um povo, o povo trazia uma grande responsabilidade, era um peso. Era um peso. Por que um peso? Porque Moisés estava conduzindo o povo sozinho. Moisés estava guiando o povo sozinho. Conduzindo o povo de Deus sozinho. Assim estava Moisés. Ele precisava de ajuda. É nessa hora que segundo a palavra de Deus revela para nós aqui, um conselho dado por Jetro para que Moisés viesse estabelecer pessoas, homens, com algumas qualidades, como pessoas capazes, temente a Deus, que aborrecesse a avareza. Para quê? Qual era o objetivo? O objetivo era exatamente auxiliá-lo naquela obra. E aqui nós vamos aprender a terceira lição que Moisés vai trazer para a nova geração. Ele não conseguiu conduzir o povo, carregar aquela responsabilidade grande sozinho. E qual é a lição para nós em meio a esse tempo? É que a obra de Deus e uma responsabilidade, seja em qual área for, conforme há crescimento, não é possível ser feita essa obra e cumprir uma missão sozinho. É importante contar com pessoas para que venham lhe ajudar nessa missão. Na obra de Deus também é assim. Não é apenas uma pessoa que trabalha, que conduz sozinho, mas é necessário pessoas estar ao lado, cumprindo e fazendo a vontade de Deus, juntamente com aquela pessoa que está governando, ou que está liderando aquela obra que Deus confia na mão, então, desta pessoa. Amém? Então temos essa lição, a importância de ter mais pessoas, de ter líderes.
Porém, os irmãos que estavam lá no canal do YouTube, migram lá para o Facebook, página da igreja, amém? Estamos lá no Facebook. Foi interrompido o vídeo do YouTube, estamos lá no Facebook, amém? Então, meus irmãos, temos aqui essa lição que Moisés vai trazer para a nova geração. E qual é? Você não consegue fazer a obra sozinho. Você não consegue trabalhar sozinho. É necessário ter mais pessoas ao seu lado para cumprir a missão que Deus confiou aos seus ombros. Essa é algo para mim, é algo para você que está responsável por algum trabalho, liderando algo. É importante ter mais alguém ao seu lado. É importante alguém que ajude você, trabalhe com você nessa missão que Deus confia. Então Moisés deixa essa lição para a nova geração. E hoje eu quero encerrar com o quarto ponto. Tem mais lições aqui, mas eu quero destacar algo importante aqui. Que Deus, ele tinha uma promessa, amados ouvintes, para que todo o povo de Israel conquistasse, entrasse na terra prometida. Inclusive, aqueles que saíram da terra do Egito. Na verdade, não era para eles terem passado 40 anos no deserto. Era para, em menos tempo, eles entrarem na terra prometida. A Bíblia Sagrada revela que eles recebem a orientação de Deus. Olha, chegou o momento de sair aqui do monte e ir em direção à terra prometida. E ir em direção à terra da promessa. Aí eles, quando eles chegam à margem dessa terra, do outro lado do Jordão, já prestes a ter o privilégio de entrar na terra prometida, como estrategista, Moisés vai enviar o quê? Espias, pessoas para fazer uma avaliação da terra. E é enviado 12 homens. E eles recebem incumbência, vocês vão lá na terra prometida, vocês vão entrar na terra de Canaã e vocês devem verificar se a terra realmente é boa do jeito que Deus falou, se a terra é uma terra frutífera, conforme a palavra de Deus. Vocês deverão contemplar, presta atenção, vocês devem contemplar qual é a realidade da terra. E volta e traga para nós aqui um relatório. A palavra de Deus revela que eles vai 12 homens, Josué, Caleb e mais 10 homens. Eles entram na terra e começam a percorrer a terra. E eles percebem que realmente a terra era boa. Que a terra realmente emanava, como diz a Bíblia Sagrada, leite e mel. Era uma terra frutífera, era uma terra boa. E agora eles vão pegar do fruto da terra, e aqui eu faço uma observação, queridos, olha que coisa extraordinária. Olha que coisa rica. Um cacho de uva precisava de 2 homens para carregar. Que tamanho de cacho de uva era esse, hein, irmãs? Hein, queridos? 2 homens para transportar um cacho de uva. A Bíblia Sagrada revela que eles então pegam do fruto da terra e carrega e transporta para o arraial de Israel. Eles estão agora voltando, eles atravessam, eles chegam do outro lado. Quando o povo vê, quando Moisés vê aquele cacho de uva, quando vê aqueles homens, logo ele se alegra. Mas eles vão agora ouvir os espias que foram avaliar a terra. E a Bíblia diz que 10 daqueles homens disseram assim: olha, realmente a terra é boa como Deus falou.
Realmente a terra é boa, mana leite e mel. Ponto. Mas eles disseram assim, as pessoas logo se alegram. Realmente a terra é boa, o povo fica feliz. Mas aí a Bíblia diz que eles mudam o tom e diz assim, mas não poderemos possuir essa terra. Não poderemos conquistar essa terra. Porque os inimigos é grande. Diante deles a gente é como gafanhoto. São gigantes, lá está os filhos de Anak, e eles declaram para o povo, nós não vamos conseguir, ó. Infelizmente, pode, né, tirar da mente esse negócio dessa terra prometida, porque nós não vamos conseguir, porque o inimigo é muito forte. Eles declaram isso e logo o povo se frustra e desanima. E começa a murmurar e a reclamar e a dizer, ô Moisés, você nos tirou do Egito para a gente morrer na entrada da terra prometida. Eles começam a murmurar. Mas a Bíblia diz que quando o povo, junto com aqueles 10 homens, conduz o povo para a murmuração e a incredulidade, do outro lado, Josué e Caleb pedem a palavra e diz, deixa a gente falar agora. Você já falou muito, agora é a nossa vez. E aí eles vão falar, trazer uma outra perspectiva. E eles vão dizer assim, olha, eu quero lhes dizer que a terra é boa, é muito boa. E eu tenho algo a dizer. Se o Senhor se agradar de nós, e se nós confiarmos no Senhor, Ele vai nos dar essa terra. A terra Ele vai nos dar. Nós vamos conquistar essa terra. É o que esses homens declaram para o povo. Agora, as pessoas aqui, eles têm uma escolha. Ouvir 2 homens que traz uma perspectiva de fé. Ou ouvir 10 que traz uma perspectiva de incredulidade e o povo agora está murmurando. Qual foi a decisão do povo? Ouvir os 10. Começa a murmurar e a ficar desanimado. Não quis ouvir os homens que falaram com a perspectiva de fé. Qual é a lição que nós podemos aprender nesse ponto aqui? Isso aqui é uma narrativa de Moisés para a nova geração, para que venha tirar lições desses fatos aqui. Qual é a palavra de Deus? É que não é porque a maioria está falando com uma linguagem de incredulidade que nós vamos seguir a maioria. Presta atenção. Tem um ditado popular que diz assim, a voz do povo é a voz de Deus. Quer dizer, a voz da maioria é a voz de Deus. Nem sempre é assim. O povo deve seguir a voz de Deus. Independente se quem está falando em uma determinada linguagem é a maioria ou a minoria. Temos que ouvir a voz de Deus. A palavra do Senhor revela claramente aqui que aquela geração que saiu do Egito ficou murmurando. A Bíblia Sagrada revela qual é o resultado da murmuração e da incredulidade. O Senhor se cansou das murmurações. A minha tradução no versículo 34 do capítulo 1 diz: quando o Senhor ouviu essas queixas e ladainhas, ele ficou extremamente irado e proclamou um juramento. Olha só, Deus estava suportando aquela geração. Deus já havia operado vários sinais e milagres. Deus já havia realizado várias maravilhas. Mas agora, apesar de tudo que Deus já havia feito no passado, apesar de Josué e Caleb trazer uma perspectiva de fé, de confiança, de que eles deveriam confiar no Senhor e que se Deus agradasse deles, eles teriam a terra. O povo continuou murmurando. Aí a Bíblia diz que Deus se cansou.
das queixas e ladainhas do povo. Chegou no limite. E aqui nós vamos aprender que até diante de Deus, murmuração, incredulidade, queixa, lamentação, ladainha tem limite. Tem limite até diante de Deus. E Deus libera e traz um decreto para aquela geração. Nenhum de vocês, olha só essa palavra aqui, nenhum de vocês vão entrar na terra prometida. Você, agora presta atenção, olha que interessante essa palavra. Eles estavam à beira da terra. Era atravessar o Jordão e já chegaria na terra. Era atravessar o Jordão e já começaria a desfrutar do fruto das promessas de Deus. É claro, ia enfrentar batalhas, mas Deus estava com eles. Eles até experimentaram, tiveram uma degustação do que Deus tinha preparado para eles. Mas a Bíblia Sagrada revela o quê? Que eles murmuraram, reclamaram, queixaram, ficaram com essa, segundo essa tradução aqui, ladainha, murmurando, e a Bíblia fala que Deus libera um decreto. Nenhum daqueles que saíram da terra do Egito, com exceção de Caleb e Josué, que foram pessoas que falaram de acordo com o que estava crendo no coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se o coração está cheio de murmuração, de incredulidade, vai falar de acordo com a incredulidade e com a murmuração. Mas se o coração está com fé em Deus e confiança em Deus, você vai falar de acordo com a fé. A pergunta é, a sua linguagem tem sido que linguagem? Uma linguagem fruto de incredulidade ou de fé? Uma linguagem fruto de confiança em Deus ou de quem não confia e quem é incrédulo? Qual tem sido a sua linguagem? Aqui, o povo falou de acordo com a linguagem da incredulidade, murmuração e incredulidade. E Deus libera um decreto. Nenhum deles vai entrar na terra por causa disso. Todos vão morrer no deserto. Deus fala assim, dá meia volta e começa a andar no deserto. Dá meia volta e fica rodando no deserto. Quanto tempo? 40 anos rodando no deserto. Passou, o que isso representa? Tem pessoas que têm promessa de Deus, mas por causa da murmuração e da incredulidade está rodando há muito tempo, não sai do lugar e fica assim até morrer. Por quê? Por causa da incredulidade e da murmuração. Mas nessa tarde, para a nova geração, para você que está ouvindo a palavra de Deus, o Senhor está falando comigo e com você. Confia no Senhor. Creia na palavra de Deus. Creia naquilo que o Senhor tem orientado, que você vai viver as promessas de Deus na tua vida. Creia no Senhor Jesus Cristo, que você vai viver as promessas de Deus na tua vida. A Bíblia diz que aquela geração, toda ela ia prostrar, ia morrer no deserto. Somente a nova geração iria entrar na terra e desfrutar dos frutos daquilo que o Senhor falou. Pastor, o que isso representa aqui? Quantas pessoas que até degustam um pouquinho daquilo que Deus falou que Ele daria. Quantas pessoas que até vê com os olhos aquilo que Deus falou que faria na tua vida, mas não entra e não desfruta. Por quê? Por causa da incredulidade. Espiritualmente também é assim. Jesus chegou ao ponto de declarar em João capítulo 3, em verdade vos digo, que é necessário nascer de novo. Porque se não nascer de novo, não pode, primeiro, ver o reino dos céus. Segundo, entrar no reino dos céus. Passou o que é necessário para nascer de novo. Fé e arrependimento. Crer no Senhor, confiança, fé em Deus e arrepender-se do pecado. Mas arrepender-se enquanto é tempo.
O povo de Israel teve tudo para se arrepender durante a trajetória no deserto, quando ouviu os princípios do Senhor, mas não se arrependeu e não mudou. Por isso não entrou na terra prometida, aquela geração que saiu do Egito. Então você que está ouvindo a palavra de Deus, se você crê no Senhor e se arrepender dos seus pecados, você vai sim ver o reino de Deus, entrar e desfrutar do que o Senhor tem proposto para a sua vida. Eu preciso encerrar nessa tarde, mas destacando aqui que essas palavras de Deus aqui, porque esse texto aqui fala de palavras de Deus para a nova geração. E a reflexão de hoje é um olhar ao passado para obedecer no presente e desfrutar dos frutos da obediência no futuro. É isso que está sendo declarado aqui em Deuteronômio. É um olhar do que aconteceu no passado. Uma palavra para a nova geração, para acertar no presente. Você que está ouvindo a palavra de Deus. Seus pais, possivelmente seus pais, seus antepassados, errou, falhou, até mesmo você. Você falhou, você errou. Mas hoje a palavra de Deus está chegando na tua vida, para que você possa aprender com os erros, aprender com as falhas, se arrepender e crer no Senhor. Diante das adversidades, não trilhar o caminho da murmuração e da incredulidade, mas confiar em Deus e obedecer a sua palavra. Porque a fé e a obediência ao Senhor te levará a desfrutar das promessas de Deus que Ele tem reservado para a sua vida, para o seu povo ali na frente. Pastor, naquela época, o povo teve que ouvir e obedecer a Moisés. A palavra de Deus na boca de Moisés. A quem devemos obedecer hoje, nesse tempo? A quem devemos ouvir? Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo, os seus ensinos e a sua palavra. Sabe, o Evangelho, eu vou deixar como referência para você, Evangelho de Mateus, do capítulo 5 ao 7. Nós temos ali para nós hoje também o código de ética do reino de Deus. O que o Senhor quer de nós? Está também ali. Amém? E quem crê no Senhor Jesus e se arrepende dos seus pecados, vai observar aqueles princípios para que possa seguir e desfrutar daquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas. Amém? Pense nisso. Esse é o primeiro dia da nossa jornada bíblica. Glórias a Deus na tarde de hoje. Eu quero orar com você e por você. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Senhor, por certo, assim como para com Israel tinha uma terra boa, algo bom, Deus tem também. Vamos orar, Pai, no nome de Jesus. Eu apresento esse ouvinte, esse irmão, essa irmã, que está nessa tarde recebendo a tua palavra, recebendo esses princípios. Peço ao Senhor que pelo teu Espírito, o Senhor continue ministrando aos corações, que a tua palavra fique gravada e guardada em cada coração, que através dessas lições do passado, possamos obedecer e crer no Senhor no presente e vivermos as tuas promessas no futuro, conforme o Senhor tem nos mostrado aqui, através dessa mensagem. Senhor, continua abençoando o teu povo, continua falando a cada ouvinte, revelando a tua vontade, revelando os teus princípios, e dai a cada um esse coração com fé e de fé, para obedecer, para a honra e glória do teu nome. Oramos para aqueles que estão passando por momentos difíceis, que o Senhor visite com teu poder, trazendo cura, restauração e libertação, para a honra e a glória do teu nome, e amém. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo, e amém. Fiquem todos na paz do Senhor.